Dando, e aí a integração já entre as produções, né? A importância do que o Barbosa fez lá para a nossa área de segurança do trabalho, né? É um ambiente totalmente limpo, livre, com rota de fuga liberada, né? Então, organizado. Então, no caso de alguma emergência, algum princípio de incêndio, vai ser muito mais fácil de resolver. Então, isso também, né, acaba influenciando na nossa área. Então, é fantástico. Pergunta para o Barbosa, a penúltima pergunta lá. Ah, com certeza. Né? Se você tem orgulho de apresentar os resultados finais. É isso, né? A gente pensa nisso, né? Quando a gente fala aí dos nossos projetos, né? E agora, Barbosa, tem um outro desafio aí, que a gente vê, cada um vê na visão da sua área, né? A gente precisa colocar algumas sinalizações de emergência, os extintores. Então, quem sabe aí é um projeto, e o pessoal do TST está aqui, que pode auxiliar também, né? Não sei se já tem andamento com isso, eu sei que não é a sua área, mas essa integração aí para tem extintor. Tudo. Nós já temos extintor. Sei que toda a parte de prefeitura é morosa, tudo, mas faz parte. Parabéns. Bom, eu vou deixar aqui com o pessoal. Júnior. Boa noite a todos. Ainda lembra de mim do Jacaré aí? E agora eu fiquei com vergonha agora. É que ele estava disfarçado, agora todo mundo descobriu que eu E agora eu estou tímido, agora eu não vou conseguir mais apresentar. Vamos voltar de novo. Boa noite a todos. Eu nunca falei esse negócio aqui, é estranho. Somos o grupo Os Prevencionistas, né? É composto com os componentes o Leandro Celestino, Matheus Rabelo, Márcio das Neves, Luan Cardoso e o Gedenilson Rabelo. Esqueci o que é essa hora. Vai, Márcio, continua. É assim, nosso projeto, ele começou com algumas ideias. Primeiro a gente estava, como acho que todo mundo começa um projeto, né? Onde vamos fazer esse projeto? Quem vai abrir as portas para a gente? A gente pensou em alguns lugares a princípio, mas eu acho que essa parte, quem deve falar isso aí é o Luan, que ele que gerenciou toda essa parte, onde a gente iria fazer o projeto. Então ele vai falar como foi o início de tudo, e depois a gente continua para vocês entenderem o nosso projeto. Boa noite. Bom, pessoal, então, assim, a princípio a gente tinha uma ideia, a gente estava com um problema de identificar por onde a gente começaria. Se seria para uma empresa grande, se seria para uma empresa pequena, e a gente ficou nesse debate. Foi o nosso problema, né, realmente, né, definir por onde a gente ia começar. Aí, por fim, a gente teve a ideia que o Márcio trabalha na Jalpab. A princípio a gente pensou na Jalpab. Conversamos com o Adalberto, conversamos com o pessoal da Jalpab, a gente viu que não era viável, uma empresa muito grande, ia ficar muito difícil o acesso para a gente conseguir informações, conseguir documentação que a gente precisaria no caso. Então eu lembrei que eu tinha um amigo que tem um açougue, a gente foi lá, fez contato, tudo, mas o cara estava muito atarefado, então o problema foi surgindo vários problemas para definir e encontrar um local. E aí a gente acabou ficando nesse círculo, por onde a gente vai começar. Por fim, eu lembrei, né, meu pai, ele mora num sítio, ele trabalha num sítio, um sítio razoavelmente grande, não é muito pequeno, e aí eu falei, pessoal, e se a gente pegar e fazer um projeto no sítio? Aí conversei com os meninos concordaram, conversei com meu pai, tenho fácil acesso no sítio, com o dono, e como que eu cheguei na questão do sítio? Um dia eu estava fazendo um trabalho com meu pai no sítio lá, meu pai falou, vem, vamos passar um veneno aqui no sítio. Beleza, a gente foi lá passar um veneno, e meu pai foi falando de segurança, meu pai, toma cuidado, por uma luva. Que por luva, rapaz, pelo amor de Deus, já se viu? Não começa não, guarda isso aí pra você. Aí peguei no pé dele ali, aí ele falou, vai passar veneno, passa no contra o vento, aí pra não pegar na sua cara. Aí eu falei, poxa, é verdade, né? Qual é a necessidade da informação da segurança para o pessoal que trabalha no sítio?
O pessoal não tem contato com isso, não conhece. Então surgiu a ideia, eu peguei e passei pessoal, se a gente fazer no sítio, a gente fazer algo para conscientizar o trabalhador rural. E o trabalhador rural, principalmente o mais antigo, ele não tem esse costume de se proteger. Por isso que muitos trabalhadores rurais adoecem com o tempo. Quando chega a uma certa idade, tem muitos problemas de saúde. E a gente não tinha se tocado nisso. Então eu apresentei para os meninos, a gente conversou com meu pai, e aí foi desenrolando, deu certo. Aí a gente, vou deixar vocês falar sobre o desenvolvimento, mas a ideia a princípio foi isso. O que surgiu a ideia do pontapé do nosso projeto foi isso. Não estou muito bem para falar, mas obrigado. Aí, inclusive, nós chegamos, dando continuação que o Luan está falando aqui, nós passamos da casa de carnes ao sítio. E aí nós começamos a achar o problema. Onde está a problematização? E aí fomos buscar, porque risco tem um monte no sítio, né? Produto químico, acidente e por aí vai. E a gente queria trabalhar num risco, resolver algum problema de risco, administrar isso aí. Só que aí a gente foi amadurecendo a ideia, começamos a fazer algumas entrevistas com o pai do Luan, no caso, que ele estava lá, que ele é trabalhador dia a dia. E o que a gente notou? A gente notou que a gente ia fazer o mesmo do mesmo. E chegar lá e fazer um projeto, ou dar um EPI para ele, uma máscara, um protetor auditivo, ia ser uma coisa comum, ia ser uma coisa que poderia, no momento, até a gente passar para ele, e quando a gente virasse as costas, não ia acontecer. E aí, quando a gente pensou bem, foi lá, inclusive tiramos algumas fotos e conversamos, fizemos uma entrevista com ele, e chegou no que o Luan acabou de falar agora há pouco, que eles não tinham informação, que o pessoal, geralmente da cultura, como passa de pai para filho, para neto, e aí vai de geração em geração, e eles não têm a cultura de se proteger, é uma agricultura familiar. E por que eles não se protegem? Porque eles não têm informação. E como que nós vamos levar essa informação até eles? E aí a gente começou a trabalhar nisso aí, vamos fazer. E foi interessante para a gente que nesse projeto, enquanto a gente estava pensando nisso aí, bom, peraí, então será que nós achamos o nosso problema? Viemos até o professor, falamos assim, Dal, nós achamos um problema, vamos discutir isso aí. O Dal falou, interessante. Eu acho que vocês estão no caminho certo, porque ir lá e tratar um risco, beleza, tranquilo. Mas isso aí, de vocês chegarem e levar informação para o pessoal que está lá em lugares remotos, onde não chega informação, muitas vezes não pega celular, a pessoa não tem o contato, né, com o celular, não tem habilidade, porque a gente tem que entender que para quem a gente vai passar essa informação. E a gente estava falando, inclusive, sobre a andragogia, né? Qual o nosso público-alvo? E o nosso público, que a gente percebeu o quê? O nosso público precisava de uma necessidade de informação, porém, como nós vamos passar essa informação para esse pessoal? Então, devido a que a gente geralmente vê, eles não têm acesso à escola, é difícil, ou quando tem, mais, hoje ainda mudou bastante, mas lá atrás, falando de não muito tempo atrás, de 20 anos atrás, dependia de ônibus, dependia disso, então eles paravam, tipo, terceira série do ensino fundamental, quarta série do ensino fundamental, então assim, teria que ser de fácil entendimento. E a gente começou a falar assim, vamos fazer, e quando foi o ponto de virada nosso, que inclusive conversamos com outro professor, com o Monegato, ele falou assim, que tal vocês pegarem esse projeto, inclusive está aqui, acho que aquele aqui, vou voltar aqui, esse projeto e fazer de forma ilustrativa. Aí trouxemos de novo para o Dal falou, não, acho que é o caminho certo para vocês, é isso aí, vocês têm que passar a informação, como vai chegar, como eles vão entender essa informação. E aí foi o ponto que a gente falou assim, a gente vai fazer de uma forma mais simples e com fotos, com imagens para de fácil entendimento. Aí a gente foi reunindo em sala e foi desenvolvendo o projeto. Só vou passar aqui e cada um pegou uma parte para fazer. Quais os temas que a gente poderia abordar? Então a gente resolveu abordar o que tem lá, defensivos e fertilizantes, exposição ao sol, animais peçonhentos, plantio, ferramentas manuais, e ver o desenvolvimento, o procedimento de trabalho de cada um e como a gente poderia ajudar. Eu vou passar um pouquinho aqui para o Matheus, ele vai dar uma palavrinha.
Então, pessoal, boa noite. Conforme o pessoal falou, esse desenvolvimento em cima desses 5 temas que a gente retirou lá dentro da norma regulamentadora 31, como vocês podem ver aqui embaixo, foi justamente para a gente poder visualizar o que era a necessidade dos trabalhadores rurais, né, que são as empresas familiares. Então a gente visualizou esses 5 temas, que são os mais comuns dentro de cada ambiente de trabalho rural, e a gente buscou desenvolver, onde a gente fez a repartição, onde defensivos fertilizantes vinha para mim e para Simbai. Onde a gente fez esse desenvolvimento e é onde surgiu a ideia de uma cartilha. Então a gente desenvolveu um material ali informativo em formato de cartilha, com as ilustrações e tudo mais, que a gente vai mostrar para o final para vocês. E aí a gente separou. O Luan foi fazer uma coisa, o Marcinho foi fazer outro, o Leandro foi fazer outro, o Júnior fez outro. E a gente foi fazendo esse desenvolvimento durante o período do curso. Aqui a gente chegou no projeto ali de como a gente ia fazer essas imagens. O Júnior fez até uma votação lá com o pessoal do trabalho dele, onde a gente mostrou diversas situações de imagens para ele e conteúdos também, e onde o pessoal abordou que estava com muita informação. Tinha muito texto ali dentro daquelas cartilhas para o pessoal que não teria a facilidade de interpretar aquelas informações. Então a gente buscou desenvolver imagens dentro da inteligência artificial também, que foi um pé na roda aí para a gente desenvolver esse trabalho. E aqui está os experimentos visuais que o Júnior fez no trabalho dele, fez a votação, tudo certinho lá, para a gente poder definir esse padrão de imagem, que é a ilustração flat, como vocês podem ver aqui embaixo. Aqui é da teoria à prática, então a gente teve o desenvolvimento ali da linguagem acessível, que é aquilo que eu falei para vocês. O nosso material estava muito cansativo, com muita informação, a gente tirou dentro de norma, a gente procurou desenvolver em formato de imagens, identificação clara dos riscos associados a cada atividade. Então, conforme também informei vocês, dentro da NR 31, a gente foi desbravando dentro da NR para poder retirar os riscos principais que tinha dentro de cada atividade, e o pessoal foi desenvolvendo essas cartilhas individualmente. Medida de proteção e uso de EPI e EPCs, como dentro de todas as normas regulamentadoras que a gente possui, as 38 normas, é necessário você fazer a utilização de EPI e EPCs também dentro desse processo, e não foi diferente que dentro do desenvolvimento do material informativo. A finalização visual, como eu disse para vocês, a gente fez a escolha pela ilustração flat, a inteligência artificial ajudou bastante a gente a fazer esse desenvolvimento. Bom, boa noite. Acho que assim, a gente montou os slides aí de cada um com temas, né? O Marcinho é o protótipo, o Luan a exposição ao sol, eu fiquei com os animais peçonhentos. O mais importante desse projeto é fazer com que o pessoal da agricultura familiar entenda o quanto é importante estar usando EPI, e essa informação vai chegar até eles em forma ilustrativa, como a gente vai fazer, que é muito importante, que eles vão ler, vão enxergar, eles vão ver como vai funcionar, como que eu vou usar o EPI lá no campo, tanto a cartilha, o material ilustrativo, para eles entenderem quanto é importante o uso do EPI para eles, para a família, para o neto, para a geração que eles vão seguir aí. A gente fez divisões de cada um da sua parte, né? Plantio, agricultura familiar, é isso. Só complementando o que a galera falou, né? Nós fizemos o curso de DST e o que inteligência artificial junto, porque o negócio foi complicado, rapaz. Porque nós procuramos várias cartilhas para poder tirar os modelos, para poder procurar, né? E no final das contas só tinha cartilha bem simples, com mais letra e menos ilustração, que nem nós falamos. Qual que era o nosso fundamento? Nós ter uma comunicação tanto escrita quanto visual. Então, coloca a cartilha. Aí a gente vai mostrar para vocês aqui o desenvolvimento do nosso trabalho, que nós ainda estamos desenvolvendo, né? Carrega. Aqui.
E aí a gente foi abordando cada tema, as formas de procedimento de trabalho, o que é correto, o que não é correto, e tudo de uma maneira simples e ilustrativa. Ó. E tudo baseado nas NR, no caso NR31, e fomos abordando cada tema, né, passo a passo, inclusive falamos de primeiros socorros, a hora que aconteceu um acidente, para onde ligar, como fazer. E primeiros socorros a gente achou interessante colocar também, não só falar um pouco dos riscos que tem, porque quando a gente fala em lugares remotos, né, quanto tempo leva para chegar um socorro? De que forma vai ser feito esse socorro? Então a gente foi abordando algumas coisas, e aí a gente pensa inclusive em imprimir, fazer uma impressão disso aí e deixar disponível em alguns lugares, se possível, né? Então o nosso projeto basicamente foi isso aí, fazer de uma forma em que isso sirva para algumas pessoas e que traga benefício. Se a gente conseguir ajudar alguém, já tá válido, e é isso que é importante. Respondendo as perguntas que o Gal falou no começo lá, deu trabalho, a gente quebrou a cabeça sim, e é normal a gente achar várias direções no começo. Então o pessoal que vai começar, porque eu acho que o pessoal que está começando agora, né, vocês vão quebrar a cabeça, vão achar que está... Mas as coisas vão entrando no caminho e sai, o projeto sai. E fez muito sentido para a gente, porque a gente discutiu muito sobre isso, e assim, se vai dar certo ou errado ainda a gente não sabe, porque o projeto ainda não terminou. Mas a gente tem muito orgulho do que a gente fez aí. A gente doou o tempo nosso, que o tempo é precioso de cada um aí, e acho que a gente chegou num resultado legal. Então, se dê certo. Muito bom. Gente, antes de eu abrir para a pergunta, eu vou fazer uma pergunta. Eu queria saber de vocês, e eu já falei isso, mas eu queria que vocês também até pegassem a opinião do pessoal, de repente fazer parcerias. Se vocês pensaram nisso, se vocês já foram, como é que está isso? Nós já pensamos, tanto que hoje eu entrei até em contato com um rapaz lá do sindicato rural lá da minha cidade, de Dourado, e ele falou que é uma ideia muito boa. Só que nem eu falei, nós ainda não terminamos, estamos fazendo o ajuste fino ali para poder ficar 100%. Aí nós vamos passar para ele, mostrei para ele o projeto, ele falou, cara, é sensacional. Porque é uma coisa simples e objetiva. É aquele processo lá, né, Dal, que a gente comentou. A nossa ideia é fazer o quê? De primeiro momento, como é ainda uma informação relativamente pequena ainda para todos os agricultores familiares que a gente tem aqui na região, esse projeto faz parte da realidade de todos aqui que realizou esse projeto, acredito eu. Do Júlio, do Luan, do Márcio, do Leandro, que também trabalha na parte rural. E a nossa ideia é imprimir esses projetos junto à gráfica para poder sair distribuindo aí para o pessoal nas agropecuárias, no sindicato rural e tudo mais. A Dabraica até comentou que vai passar o contato do rapaz do sindicato de Jaú para a gente, para que a gente repasse as informações para as pessoas que não têm contato ali com o celular, não têm contato com a tecnologia, para poder chegar a essas informações da segurança do trabalho dentro desse processo, que é extremamente importante, independente. Às vezes, a gente tem uma palestra também do pai do Lucas, que ele é engenheiro de segurança do trabalho lá da Raizen, onde ele mostrou para a gente que onde a legislação está regindo é somente as empresas grandes. A legislação ela não cobre empresas pequenas, ela não tem a visualização da empresa pequena. Então é por isso que a gente fez esse trabalho e desenvolveu para chegar a essas informações. Legal, pessoal, eu perguntei para eles assim, vocês não vão jogar esse trabalho na internet, nos grupos? Professor, hoje a gente tem muita informação, né? Eu a cabeça, a visão, né? A gente tem muita informação na internet, se a gente jogar é mais um conteúdo, e o nosso público é diferente, então por isso que eles querem fazer parcerias e chegar no público-alvo deles realmente, para quem tem material cheio, tá bom? João. Uma opção, essa ferramenta que vocês usaram no notebook LM, ele gera vídeos. Vocês poderiam gerar sessões de vídeos pro o cara lá do sindicato mandar no WhatsApp. Praticamente todo mundo tem WhatsApp, né? E daí ele receberia lá e teria fácil acesso com custo, não teria custo de impressão.
É que nem esse. Essa é a ideia central do nosso projeto. Só que o que acontece? É que nem o Dava falou. Nós chamávamos de cartilha. Ele falou assim, não, é material informativo, porque você não distribui na internet e vão lá e entrega impresso. Só que nessa situação nós já começamos a abranger para outros espaços. Pode ser as pílulas de segurança, os flashcards, e aí a gente pode desenvolver muitos outros em cima desse mesmo tema. Até utilizar a IA lá como referência, porque hoje em dia a IA faz aqueles vídeos lá, para a gente poder passar essa informação. Eu estou esperando o Dal deixar mais lá e fazer umas aulas de PI para poder continuar. Pessoal, perguntas. Fiquem à vontade. Perguntas? Não fique nervoso, nós estamos mais nervosos que você aqui na frente, viu? Tranquilos? Se vocês não vão perguntar, eu vou tirar uma foto, né? Vamos aqui, chega aqui, ó. Aproveita. Por favor. Ele vai falar Enquanto que vocês aqui no vão portfólio. elaborando a pergunta, chega aqui, Luan, chega aqui. Quer fazer uma pergunta? A pergunta sai na foto. Vai. Aí. Muito bom. Já vai no portfólio, né? Opa, tá vendo? Deu tempo de pensar. Ah lá. Como o projeto foi no sítio do teu pai, como que ele recebeu e hoje, depois de quase pronto, né? Como que ele vê o trabalho de vocês? Eu apresentei para ele já uma prévia, né? Mandei para ele, mandei para o meu irmão também, que trabalha na área rural. Antes de tudo, né, eu precisava do feedback deles, né? Porque eles é o nosso público, né? E não, foi positivo, ele gostou, ele achou interessante as imagens, porque foi o primeiro ponto que ele falou, nossa, legal, usaram imagem, não precisa ficar lendo aquele negócio, porque o pessoal gosta de ficar lendo, né? Então, o feedback dele foi muito positivo, então inspirou mais ainda a gente dar continuidade nesse tipo de material. E é que nem nós fizemos a pesquisa, né? Que nem nós fizemos a pesquisa. Eu usei a pesquisa para poder saber o que o pessoal agregava mais. E o interessante é que o mesmo pessoal que eu fiz a pesquisa ficou perguntando no material, e falou, mas e aquele bonequinho lá que usa aquele negócio na cara? E fica meio... Porque a imagem chama muito a atenção, mais do que a escrita, né? Então... Eu achei engraçado que eu fui ajudar ele outro dia no sítio lá, e aí foi mexer com o veneno de novo, aí ele pegou o meu irmão no bolso, tirou um par de luva e falou, top.